Todo mundo sabe que o Plankton é um personagem maligno e que faria qualquer coisa para conquistar o mundo. Mas será que ele é realmente maluco o suficiente para alimentar os habitantes da Fenda do Bikini com seus próprios amigos marinhos? Bem, o chum, que é a base dos alimentos servidos no balde de lixo, é feito de partes de peixes e sangue, e os pescadores usam isso para atrair criaturas carnívoras, como tubarões. Mas não tem como o balde de lixo ser um restaurante com um cardápio canibal, certo? Você conhece aquela piada famosa de Bob Esponja, sobre a eterna rivalidade entre Siri Cascudo e o balde de lixo. O Plankton vive tentando roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri do Sr. Sirigueijo, mas ele nunca consegue, isso deixa o balde de lixo para trás, ainda mais porque o lugar serve chum, algo que ninguém da Fenda do Bikini quer nem encostar, porque é uma bela gororoba. E acredite ou não, mesmo com quase ninguém aparecendo por lá, o balde de lixo segue firme e forte por mais de 14 temporadas. Isso realmente é um mistério. E mesmo não existindo uma explicação exata, é fácil entender por que a comida do balde de lixo não faz sucesso, né? Afinal, é chum. No episódio Amigo ou Inimigo, descobrimos o motivo de Plankton usar chum em primeiro lugar. E também ficamos sabendo da relação de Sr. Sirigueijo e o Plankton. Ambos eram grandes amigos, desde o dia em que nasceram, no dia 30 de setembro de 1942. Os dois eram sempre excluídos por motivos diferentes, o Plankton por ser inteligente e o Sr. Sirigueijo por ser muito pobre. Os dois sofriam muito bullying de outros colegas, principalmente de um cara chamado Billy, junto com seu grupinho. Tem uma cena bem marcante em que o Sr. Sirigueijo é forçado a usar uma caixa porque suas roupas foram enviadas para lavar, e é nesse ponto que ele encontra sua primeira moeda, e é onde tudo muda, e temos o início do amor pelo dinheiro. Ele diz: "A coisa mais bonita que os meus olhos já viram. O que é isso? É dinheiro." O Sr. Sirigueijo e o Plankton economizam para comprar um hambúrguer de um lugar chamado Stink Burgers, que é um super famoso, mas na verdade é bem nojento porque fica localizado num lixão. Só que algo surpreendente acontece. Stink, que é o dono do lugar, não serve, achando que eles vão prejudicar o negócio. E isso muda tudo. Esse desprezo é a força que impulsiona os dois a criarem seu próprio hambúrguer, para ganharem respeito e também popularidade. Quando o Stink Burger fecha, eles começam o próprio negócio de hambúrgueres ali mesmo. E é aqui que a história fica interessante. O Sr. Sirigueijo revela que ele e Plankton fizeram o primeiro hambúrguer de Siri de todos. O Plankton, claro, fica empolgado e pensa que esse sucesso pode ser a sua oportunidade de associar a ideia de dominação do mundo com essa criação que eles acabaram de fazer. Mas o Sr. Sirigueijo é contrário a essa ideia. Ele acredita que o foco deveria ser em colocar o cliente em primeiro lugar e também buscar agradar os clientes, não só buscar o poder. Eles acabam tendo uma briga e rasgando a receita ao meio. O Plankton fica com uma metade, só que nessa metade só tem uma instrução, uma pitada de chum. Aí o Plankton conta sua versão da história, que é bem parecida, menos no ponto em que chegamos à ideia da dominação, onde os papéis mudam. Na versão dele, o Sr. Sirigueijo é quem está obcecado por dinheiro e poder no final das contas. Eles rasgam a receita e Plankton acaba ficando com a metade que diz sobre a pitada de chum. Sinceramente, eu acredito mais na versão do Sr. Sirigueijo do que na versão do Plankton. Não que os dois sejam plausíveis. A Karen até aparece para contar a versão dela, mas acho que isso foi só uma tentativa de pegar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri no final. Eu não boto fé na versão dela, até porque ela tem uma relação íntima com seu amado Plankton. A história do Sr. Sirigueijo parece mais verídica, afinal, Plankton está de fato planejando dominar o mundo. Agora eu peço para vocês deixarem o like no vídeo se não quiserem uma entrega misteriosa do balde de lixo. Mas voltando a Plankton tentando alimentar os moradores da Fenda do Bikini com seus próprios amigos marinhos. Eu comecei a me perguntar, quem na Fenda do Bikini poderia gostar disso? Se é um lanche canibal por ser feito de peixes de verdade. Temos um episódio que eu acabei reassistindo para poder entender, chamado de O Cliente Ácido de Plankton. O Plankton fica completamente chateado porque não tem clientes no balde de lixo. Aparece um peixe chamado Nat, que pede um chumstick. Plankton fica surpreso, mas simplesmente entrega o pedido. Nat adora e promete voltar no dia seguinte, o que faz Plankton se sentir o maior dos vitoriosos. Nat é um peixe de coloração amarela vibrante, com seus lábios num tom de lavanda claro e sua nadadeira dorsal
de lavanda escuro. Seus braços e pernas são verdes claros, enquanto que sua barriga tem um tom amarelo esverdeado mais escuro, e ele possui um corpo bastante magro. Essas características são importantes para analisarmos. Usando esses pontos como base para uma pesquisa rápida, eu cheguei a algumas espécies de peixes que se enquadram com essas características. Falando assim brevemente, tem um Yellow Tongue, um Royal Grumman, um Banana Rust e um Butterfly Fish. Em geral, essas espécies são herbívoras ou possuem um sistema digestivo que não suportaria processar o chum. Então, consumir chum seria danoso à saúde, provavelmente não fornecendo os nutrientes necessários e podendo levar também a complicações na saúde do peixe. Até mesmo os butterfly fish, que se alimentam principalmente de outros animais marinhos, não devem ser alimentados com chum, já que sua dieta natural é muito mais específica e balanceada. Então, levando isso ao pé da letra, acabamos de descobrir que Net é um peixe que está devorando o chum do plâncton e talvez esteja se alimentando de uma forma errada, levando em consideração a possibilidade de qual ser a sua espécie. O plâncton, provavelmente sabendo disso, se gaba para o Sr. Siriguejo de ter um cliente fixo. Para a surpresa dele, mas adivinha, Net aparece e pede um chum stick na frente de Sr. Siriguejo. Sr. Siriguejo fica perplexo e também apreensivo, e dá a Bob Esponja a missão de tentar convencer o peixe a virar cliente regular do Siri Cascudo. Bob Esponja faz o possível oferecendo hambúrguer de Siri para Net, mas nada funciona. O Sr. Siriguejo fica decepcionado, achando que não pode deixar Plâncton ter nenhum sequer único cliente. Só que aqui vem um plot twist e tudo muda na história. Net aparece com uma grana no balde de lixo e diz que não pode mais comer chum, pois isso fez ele passar mal e precisar fazer lavagem no estômago 2 vezes. É revelado que Karen estava pagando Net para comer chum do Plâncton. Isso só para conseguir com que Plâncton parasse de reclamar de não ter clientes. Claro, ele está literalmente comendo os vizinhos dele. A quantidade de criaturas que realmente comem chum na série é bem minúscula. Vamos citar alguns. O primeiro foi o Sr. Siriguejo. No episódio O Desejo, onde temos uma reviravolta, o Sr. Siriguejo, que sempre odiou o chum, descobre que tem uma preferência secreta por ele. O episódio mostra como o personagem do Sr. Siriguejo é complexo e cheio de mistérios. E biologicamente falando, isso é 100% possível, pois os caranguejos são onívoros, e muitos preferem carne. Eles até se alimentam uns dos outros, tornando-se carnívoros e canibais ao mesmo tempo. Patrick é outro personagem que curte chum. Isso também faz total sentido biologicamente. No episódio Balde de Lixo Supremo, o Plâncton tem a ideia de contratar o Patrick como diretor de publicidade do balde de lixo. O Patrick cria um slogan maluco que faz o maior sucesso. As pessoas começam a lotar o balde de lixo como se fosse um lugar mais legal da fenda do biquíni. Falando na visão de Patrick, isso faz sentido, porque na vida real, as estrelas do mar são onívoras e comem praticamente qualquer coisa. No geral, a fenda do biquíni é uma cidade subaquática cheia de criaturas variadas. Do lado do Siri Cascudo temos o famoso hambúrguer de Siri e do outro lado o balde de lixo, com seus produtos à base de chum. Agora, não é bizarro saber que em sua receita, o hambúrguer de Siri tem uma pitada de chum? Por que adicionar esse ingrediente? A maioria dos habitantes da fenda do biquíni são biologicamente carnívoros e consomem restos de animais ou carcaças. Então um pouco de chum até faz sentido na dieta deles, mas lembrando, na medida certa. Como o Plâncton não sabe a medida e só faz ideia desse ingrediente, ele nunca acertará a mão em seus lanches. No episódio Chum Ficasse, Lula Molusco cria um prato balde de lixo. Polvos como Lula Molusco são carnívoros, então o chum combina com eles. Mas como é o Lula Molusco, ele acaba se empolgando demais e erra a receita, deixando todos que comeram doentes. No final, o que torna o balde de lixo tão peculiar não é só o gosto que aparenta ser em grande quantidade horrível para a maioria dos moradores da fenda do biquíni. Tem algo mais profundo e desconfortante na sociedade da fenda do biquíni, o fato de que o prato principal de Plâncton é feito de peixes, mas o que mantém esse estabelecimento de pé é a grande vontade de Plâncton em fazer seu restaurante dar certo e conseguir superar seu amigo e arquirrival Sr. Siriguejo, mesmo que precise usar um único ingrediente. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixe nos comentários uma sugestão de outros desenhos que possamos teorizar, eu vou ler cada comentário, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima!